pessoal, começando um vídeo completamente diferente do que a gente costuma fazer aqui no canal. Como vocês sabem, o nosso canal é sobre viagens e a gente tem o costume aí de fazer vídeos explorando os destinos, visitando as cidades, mostrando e gravando tudo pra vocês ali, como a gente vai sentindo a viagem. Mas agora a gente resolveu fazer um vídeo diferente. Como vocês sabem, a gente viajou para as Maldivas, ficamos mais de 2 semanas, mais de 15 dias viajando por ilhas paradisíacas nas Maldivas. E a gente compartilhou todos esses dias de viagem, tanto aqui no nosso canal do YouTube, quanto lá no Instagram, @viajandobruna. Então a gente percebeu que tinha muita gente com dúvida, muita gente conhecer as Maldivas de forma econômica, que foi exatamente como a gente viajou. E diferente de outros destinos que a gente foi, não tinham tantas informações disponíveis na internet sobre como você viajar para as ilhas públicas das Maldivas, como viajar de forma econômica, né, sem ser ficando nos resorts. E é por isso que a gente resolveu gravar esse vídeo, porque é um tema que gerou muita dúvida, principalmente no Instagram. E a ideia é exatamente essa, ajudar vocês a viajar de forma barata para as Maldivas e montar a sua viagem do zero a partir de agora nesse vídeo. E o primeiro ponto que a gente tem que fazer aqui é diferenciar o turismo nas Maldivas. Tem o turismo que todo mundo conhece, que são os dos grandes resorts, aqueles bangalôs sobre águas, aquele estilo de viagem super luxuoso. E o estilo que a gente viajou, que tem um modo mais econômico, que você vai ficar nas ilhas públicas das Maldivas. Esse turismo famoso das Maldivas que a gente vê na internet, que a gente vê no Instagram, que são dos grandes resorts, são em ilhas privadas. Então, naquela ilha privada existe um resort, a população local das Maldivas não vive ali, naquela ilha só tem aquele resort, é basicamente isso que você vai viver lá. Além disso, existe um modo econômico de viajar para as Maldivas, como viajar barato para as Maldivas, indo para as ilhas locais, que é onde a população local, a população das Maldivas vive. E para você viajar barato para as Maldivas, você precisa ficar nessas ilhas públicas, nessas ilhas locais. E a gente acha importante explicar o que você pode esperar dessas ilhas públicas, né? Diferente de todos os outros destinos de praia que a gente já conheceu tanto pelo Brasil quanto pelo mundo, nas ilhas públicas das Maldivas você não vai encontrar, primeiro, álcool vendendo, já que o país é um país 100% muçulmano e os álcools, as bebidas alcoólicas estão restritas às ilhas privadas, aos resorts. Nas ilhas públicas você não encontra álcool, você não pode levar álcool. E é também uma viagem muito mais pacata, contemplativa, para quem quer curtir praia, para quem quer fazer passeios incríveis, é ótimo. Mas se você gosta de, sabe, depois da praia, ir num barzinho, curtir uma música ao vivo, tomando um drink, isso você não vai encontrar nas Maldivas. Ir numa cafeteria legal, tomar um café diferente, você não vai ter isso nas Maldivas. É uma viagem mais simples para quem quer, de fato, curtir ali aquele contato com a natureza. E considerando tudo isso que a gente falou sobre as ilhas públicas das Maldivas, a gente precisa entrar num tópico importante, que é a temporada, qual é a melhor época para viajar por lá. A alta temporada nas Maldivas vai de dezembro a abril, que é justamente a temporada seca, onde tem menos chance de você pegar chuva. Em relação à temperatura, você vai encontrar uma temperatura agradável durante todo o ano, com temperaturas variando entre 27 e 31 graus. O grande problema é, a temporada seca corresponde também à alta temporada e os preços estão mais caros. Esse vídeo aqui a gente está tentando ensinar vocês a viajar barato para as Maldivas. Janeiro, principalmente, é um mês em que as hospedagens chegam a triplicar o preço em relação ao resto do ano. Então, por mais que seja a melhor temporada, pode não ser tão econômico viajar pra lá nessa época. E pra vocês terem uma ideia do que a gente tá falando, a gente ficou num hotel lá na ilha de Fulidu, nas Maldivas, e a diária desse hotel em setembro de 2024, que foi quando a gente viajou, tava custando $50 a diária. Em janeiro, gente, ele custa apenas o mesmo hotel, o mesmo quarto, $150, ou seja, 3 vezes o valor. E diferente de outros destinos da Ásia, como por exemplo a Tailândia, você não vai ter grandes monções nas Maldivas que vão inundar simplesmente as ilhas. A gente foi na baixa temporada, na verdade é um dos meses mais chuvosos das Maldivas, e de mais de 2 semanas lá a gente pegou um dia inteiro de chuva e outro dia com chuva só pela manhã. Então assim, se você quer economizar, pode ser uma boa ideia fugir da alta temporada, principalmente se você for entre as estações. Abril, maio, outubro, novembro pode ser uma boa época de você conseguir ainda assim uma chance de ter um bom tempo e com preços melhores. E a dica que a gente dá para qualquer destino de praia, inclusive para as Maldivas, se você vai viajar na temporada que não é ideal, coloca uns dias a mais no seu roteiro, porque se você pegar um dia de chuva, você não vai ficar frustrado. Então, se às vezes ficar 10 dias nas Maldivas na baixa temporada vai te custar menos do que ficar 7 dias na alta temporada, e você vai ter 3 dias coringa, para se chover, você poder ficar descansando no hotel, fazer alguma outra coisa. Ou ir curtir a praia na chuva, como eu fiz. Explicando um pouco sobre as ilhas que visitamos e que a gente recomenda que vocês conheçam também, porque na verdade as Maldivas são mais de 1.200 ilhas, então assim, não falta ilha para você visitar. A gente foi para Mahafuz, que é a ilha que tem um turismo mais desenvolvido. Você vai encontrar dezenas de hotéis, várias empresas oferecendo passeios, empresas oferecendo aluguel de equipamento, como caiaque, stand-up, jet ski. Vários restaurantes. Muitos restaurantes. E melhores preços, tanto nas hospedagens quanto nos passeios.
Aqui é onde você vai fazer os passeios mais baratos das Maldivas. Inclusive, lá em Mafushi tem um barco flutuante em que você pode comprar bebidas. Eles te buscam na areia e você pega um barco até o barco maior e lá você vai beber se for o caso. Não é a ilha mais paradisíaca, mas a gente super recomenda que você inclua no seu roteiro. Por isso e pelo fato de que tem um ferry pra lá todo dia. Além de Mafushi, a gente visitou a ilha de Fulidu e de Gurá, que são muito mais paradisíacas. Mas eu recomendo que você vá pra Mafushi, faça os passeios lá que vai custar muito mais barato e depois explore outras ilhas das Maldivas. E falando sobre Fulidu e Digurá, que foram as nossas ilhas queridinhas nas Maldivas, Fulidu é uma ilha super pequenininha. Ela tem uma bikini beach maravilhosa, uma praia muito extensa, água cristalina, calminha, uma coisa que eu nunca vi na minha vida, a água mais cristalina que eu já vi. E o legal é que lá você consegue avistar literalmente numa área específica vários tubarões, arraias, sem precisar fazer nenhum tipo de passeio. Mas fica tranquilo que o tubarão só fica nessa parte ali da praia. Tem até uma explicação, né, amor, pra isso. É, porque era ali onde os pescadores chegavam e limpavam os peixes e jogavam os restos do peixe ali na areia. E aí ali onde fica o pier da ilha e o tubarão e as arraias até hoje eles vão pra lá atrás desses alimentos. Virou um costume pros animais, então fica tranquilo que eles ficam bem aglomerados ali e eu nunca vi, a gente ficou bastante dia ali, a gente nunca viu esses animais nas partes da praia onde a gente se banhava. Já outra ilha é Digurá, essa ilha também é muito paradisíaca, é uma ilha assim absurdamente lotada de coqueiros. Ela é uma das únicas ilhas das Maldivas em que você consegue ir pra um banco de areia acessando a pé sem nenhum barco, sem nenhum tipo de passeio. Pra chegar nesse banco de areia tem uma caminhada de 40 minutos por meio de uma florestinha assim com vários coqueiros, uma caminhada lindíssima. Assim, vale super a pena. Água cristalina é um lugar lindo. E a gente tá falando de Bikini Beach, você deve estar se perguntando, o que é isso, né? Como a gente já explicou, Maldivas é um país 100% muçulmano, as mulheres inclusive usam burca, e até 2009 o turismo nas ilhas públicas era proibido, justamente porque o governo não queria que os ocidentais entrassem nas ilhas públicas onde mora a população local e isso de alguma forma contaminasse a população, por exemplo, com as vestimentas diferentes do que eles costumam usar, costumes, bebidas alcoólicas e etc. Isso era uma ideia, uma forma de preservar a população local e preservar os costumes, a religião deles. E para você poder curtir sua praia sem atrapalhar os locais, o governo criou em todas as ilhas públicas turísticas que eles chamam de bikini beaches, que são praias específicas, geralmente tem até uma cerca natural, assim, com umas árvores e tal, onde você pode usar biquíni livremente, você pode usar sunga. Fora da bikini beach, você não pode andar pelas ilhas de sunga, de biquíni, você tem que ter roupas mais modestas, uma saída de praia, um vestido, de preferência sem mostrar o ombro, abaixo do joelho. Exatamente para preservar ali a população local e a gente recomenda fortemente que vocês realmente respeitem a população local porque é a gente que tá de turista no país deles. Mas uma coisa que é importante ressaltar é que eu acho que isso não atrapalha a sua experiência na viagem, porque das ilhas que a gente foi, a gente percebeu que as Bikini Beach eram realmente as praias mais bonitas da ilha. Acho que a única exceção é Malé, a capital das Maldivas, que nem é uma ilha turística, e lá não tem Bikini Beach. Se você quiser entrar na praia, você vai ter que entrar de roupa, junto com os locais. Inclusive, a gente viu muitos locais lá mergulhando de roupa. Sobre alimentação, você vai encontrar nessas ilhas alguns restaurantes, em Mafushi, dezenas de restaurantes, nas outras ilhas, às vezes 2 ou 3 restaurantes. E você vai encontrar pratos locais, como fried rice, por exemplo, que é o arroz frito que a gente comeu por toda a Ásia, muitas das vezes com atum, que é um prato típico das Maldivas, custando a partir de 50 rúpias maldivas o prato, que dá mais ou menos R$18. Agora, se você optar por pratos ocidentais, como, por exemplo, uma pizza, um espaguete, você vai pagar 3 vezes esse preço aproximadamente. Então, em vez de pagar 18, você vai pagar R$50. Então, uma boa dica para você economizar é comer os pratos locais. E assim, gente, sinceramente, até os pratos mais ocidentais, eu confesso que achei barato se você comparar com vários destinos do Brasil, se você for pro Rio de Janeiro ou algumas regiões ali do Nordeste, de praias brasileiras famosas, você vai pagar mais caro do que você paga num prato ali nas Maldivas. No direto ao ponto, já que a gente tá falando de viajar barato, quão barato a gente viajou? Para uma viagem de pouco mais de 2 semanas, a gente gastou R$4.400 por pessoa, com tudo incluso, exceto as passagens aéreas, já que a gente não saiu do Brasil, a gente saiu do Sri Lanka, que fica ali pertinho das Maldivas. Mas para vocês terem uma ideia, uma passagem aérea aí, saindo do Brasil, indo para as Maldivas, custaria a partir de uns R$6.000. Eu sei que tem muita gente que vai falar, nossa, não, só achei por 20 mil. Porque tu não tá sabendo pesquisar, meu amigo, porque assim, não existe nenhuma passagem aérea saindo do Brasil para nenhum lugar do mundo
por 20 mil reais, a não ser que você vá comprar Brasil, Austrália em cima da hora pro dia seguinte. Fora disso, gente, 20 mil reais é preço de executiva. Vamos aprender a pesquisar que tu vai pagar barato na passagem aérea. E eu peguei minha colinha aqui para poder detalhar nossos gastos item por item, né? Com transporte, a gente gastou R$390 por pessoa. E na maior parte das vezes a gente se locomoveu por ferry público, a gente já vai explicar isso, mas a gente teve que pegar um speedboat até de Gurá. Com hospedagem, a gente gastou R$2.700 por pessoa. Alimentação, R$1.000. E passeios e outras atividades, R$350, o que incluiu um passeio para nadar com tubarões e aluguel de stand-up. Isso dá um total de R$4.400 por pessoa. Eu confesso pra vocês que eu achei um valor muito bom, considerando que a gente tá falando dos destinos de praias mais famosos do mundo. E assim, uma coisa que eu achei muito bacana, amor, não sei o que você acha, é que lá nas Maldivas as hospedagens têm um padrão muito bom. Você não vai chegar lá, meu amigo, e ter um ar-condicionado cacareco não funcionando. Tu não vai chegar lá e ter que dividir banheiro com as pessoas. Você não vai chegar lá e pegar um negócio velho, cair aos pedaços, que nem a gente encontra em outros lugares aqui na Ásia. E você encontra hospedagens nas Maldivas a partir de $50 a diária. Isso é um pouco mais do que a gente vem pagando no resto da Ásia, mas você recebe também mais em benefício. Então tem um custo-benefício muito bom. O serviço é excelente. Dizem que os donos dessas pousadas, né, eles já trabalharam nos grandes resorts das Maldivas, então eles receberam treinamento internacional e de fato a gente teve um excelente serviço por lá. Os quartos são novos, já que o turismo nas Ilhas Públicas começou em 2009. O hotel mais antigo vai ter 15 anos, então de maneira geral você não vai ter problema em achar uma boa acomodação por lá. Passando para mais um ponto, transporte. Essa talvez seja a parte mais complicada na hora de organizar a sua viagem. Por quê? A forma mais barata de você se locomover pelas Maldivas é usando os ferries públicos, que é a forma como os locais se locomovem entre as ilhas, que é o transporte público. Já que as Maldivas são compostas por várias ilhas, é como se fosse o nosso ônibus. Eles não conseguem se locomover de ônibus entre as ilhas, como eles se locomovem? A partir dos ferries. E os ferries, gente, eles chegam a custar R$8 por pessoa. Enquanto que o speedboat vai te custar no mínimo $25, que hoje dá mais ou menos R$150. Speedboats são aqueles barcos rápidos, né? Tipo uma lancha que faz um transporte aí compartilhado com várias pessoas e aí ele cobra esse valor extorsivo para você mudar de uma ilha para outra. E qual que é a vantagem e desvantagem desse tipo de transporte? Bem, o ferry, primeiro, ele é muito mais barato do que o speedboat. Eu dei um exemplo de uma passagem de R$8, mas, por exemplo, para de Gurá, você vai pagar no ferry mais ou menos R$20 para chegar até de Gurá, enquanto que se você escolher o speedboat, você vai pagar mais de R$300. A diferença é simplesmente gritante. Isso é por trecho e por pessoa. Então você imagina que na sua viagem você vai conhecer 3 ilhas, por exemplo. Isso pode dar mais de R$1.000 de diferença só por optar por pessoa, só por optar por ir de ferry público, em vez do speedboat compartilhado. Então, assim, gente, foca nisso. Se você pega o ferry, você pode gastar no total da sua viagem, sei lá, R$50, R$60. E se você for usar speedboat, você pode gastar mais de R$1.000, isso por pessoa. É completamente absurdo essa diferença. E a desvantagem dos ferries é o horário mais reduzido. De maneira geral, o speedboat vai sair todos os dias, dependendo da ilha, mais de uma vez por dia, enquanto que os ferries públicos, dependendo da ilha que você escolher, pode nem ter ferry todo dia. Marfush é uma exceção, Marfush tem ferry todos os dias, exceto sexta-feira, que quando nenhum ferry opera, porque sexta-feira é como se fosse o final de semana islâmico, então não tem ferry para nenhum lugar. Mas tirando sexta-feira, todos os dias você consegue ir para Marfush de ferry, alguns dias inclusive tem 2 ferries, um pela manhã e um na parte da tarde. Uma outra dificuldade logística é o transporte entre as ilhas, porque, de maneira geral, se você quer trocar de ilha, você vai ter que voltar até Malé, que é a capital das Maldivas, é onde está localizado o aeroporto, e a partir de lá pegar um ferry ou um speedboat para a próxima ilha. Você não consegue, por exemplo, de Gurá, pegar um transporte para Marfush ou para Fulidu de forma direta, nem mesmo um speedboat compartilhado, a menos que você queira fretar um speedboat, fretar uma lancha, o que, se é esse o caso, por que você está vendo um vídeo de como viajar barato para as Maldivas? Não vai ter jeito, você vai ter que voltar para Malé e de lá se locomover para a próxima ilha. Mas tem algumas exceções, como é o caso, por exemplo, de Marfush e Fulidu, que a gente visitou. Você tem ferry direto, ligando Marfush e Fulidu 3 vezes por semana. Isso é ótimo, porque em vez de você ter que voltar até Malé e depois ir para Fulidu, você consegue de Marfush direto para Fulidu por volta de 2 horas de duração e facilita muito a sua viagem. Então esse é um ponto importante. Quando você for organizar seu roteiro, você tem que pensar bem quais ilhas você quer visitar. E limite a quantidade de ilhas, gente. Não tem por que você querer visitar todas as ilhas, é impossível, para dizer a verdade. Vale mais a pena você escolher menos ilhas e passar mais tempo nelas,
porque o deslocamento não vai ser fácil e não vai ser barato. E é exatamente para ajudar vocês a montar essa viagem do zero que a gente tá lançando um guia prático das Maldivas, como viajar barato para as Maldivas. E meus amigos, pode ter certeza que esse é o guia mais completo, o conteúdo mais completo que vocês vão ter acesso na internet falando sobre como viajar barato nas Maldivas. A gente tá há meses trabalhando nele, assim, dedicando muito esforço e muito tempo. A gente colocou, assim, tudo que você precisa para montar a sua viagem do zero, tem todos os custos, tem de tudo. Mas agora, especificamente para vocês terem ideia, a gente no guia aborda 10 ilhas públicas para você visitar. A gente detalha cada uma delas, fala como chegar lá, como entender os ferros. Essa é a parte mais difícil, né, amor, da viagem? Sem dúvida, a parte do transporte é a mais difícil. A gente bota lá o horário dos ferros, a gente indica também o site do governo para você, onde você pode confirmar os horários, onde você pode pegar os ferries, todas essas informações assim completas, mastigadinhas. Isso assim, a gente quebrou muito a cabeça para entender isso e de fato não é mentira quando a gente afirma que esse é o conteúdo mais completo que você vai achar na internet, porque eu sei falar inglês, a Bruna ainda está aprendendo e mesmo em inglês você não vai achar um conteúdo tão completo assim na internet. Mesmo que você fale inglês, você procure inglês, você não vai achar em português, então esquece. Desiste. E o nosso guia prático pra viajar barato nas Maldivas tá tão completo que lá tem sugestões de roteiro de coisa pra você fazer dia a dia nas ilhas das Maldivas. Então assim, quer ficar 10 dias nas Maldivas? Temos roteiro completo. Quer ficar 15 dias? Temos roteiro completo. Quer ficar 20 dias? Temos o roteiro completo. E dentro dessas 10 ilhas que a gente indica ali pra você escolher algumas delas pra viajar, a gente colocou algumas opções de hotéis. Tem opção de hotel ali mais confortável ou mais econômico, a depender do bolso de cada um. E, obviamente, tudo com valores, preços. Outra coisa que eu acho muito bacana também, quando você vai para um paraíso desse, você quer fazer um passeio legal, você quer fazer um passeio de barco, você quer sair para jantar. Então tem indicações dos restaurantes também. E dentro desse guia prático de como viajar barato para as Maldivas, a gente separou basicamente todos os passeios que tem para se fazer nas Maldivas, incluindo ali quais valores, como contratar, por onde fechar. Tem todas essas informações. Então assim, não tem como você sair desse e-book com dúvida de como viajar para as Maldivas. Ah, Bruna, mas eu não sei como é que... Por onde eu pego o avião, qual voo, qual empresa aérea, qual é o trecho saindo do Brasil. A gente também indica tudo isso lá. E uma coisa muito bacana que tem também no nosso guia prática são os orçamentos. A gente entende que tem pessoas que gostam de viajar de forma muito econômica. Tem gente que viaja ali no meio conforto e tem gente que vai viajar num conforto muito maior. Então, para isso, a gente separou ali em 3 perfis de viajantes, simulando o quanto você gastaria na viagem, no total, por dia, tudo assim, detalhadinho. Com alimentação, com ferry, com transporte, com tudo. E eu percebi também lá no meu Instagram que muita gente falava: ai, Bruna, mas pra mim ir pras Maldivas sem ficar no bangalô sobre as águas não faz sentido, porque eu quero ficar no bangalô sobre as águas, Maldivas pra mim é sobre isso. Beleza, a gente vai resolver esse problema. A gente vai disponibilizar um bônus no qual a gente traz ali algumas opções de resorts mais econômicos pra você dividir a sua hospedagem. Porque como é que você pode fazer pra fazer sua viagem ficar barata? Você divide uma parte da sua viagem pra ficar no resort com bangalô sobre as águas, com all inclusive se você quiser, e a outra parte da viagem você vai para as ilhas públicas. Assim a sua viagem vai ficar muito mais barata e você vai conhecer muito mais das Maldivas gastando menos. E a gente separou alguns resorts custando a partir de $300 a diária para o casal, para você passar lá 2, 3 dias e poder relaxar, depois curtir os passeios em Mahfouz, por exemplo, porque até os passeios nos resorts vão ser mais caros do que nas ilhas públicas. Exatamente o mesmo passeio. E eu fiz um trabalho de curadoria, assim, para escolher bons resorts com bons preços e que sejam localizados perto de Malé, que você consiga acessar de speedboat. Por quê? Os resorts mais afastados, você tem que pegar um hidroavião para chegar lá. Vocês já devem ter visto, né? Aquele aviãozinho que pousa sobre a água. É incrível. Mas isso chega a custar $650 por pessoa. Então imagina, como você vai fazer uma viagem econômica se só para você chegar da capital, Malé, até o seu hotel, você vai ter que pagar $650, o que dá mais de R$3.000. Essas opções que a gente indicou, todas você consegue chegar de speedboat e vão te custar no máximo $200. Ou seja, no máximo um pouco mais de R$1.000 de deslocamento por pessoa. Então assim, meu amigo, no nosso guia prático, além de você aprender sobre as ilhas públicas, sobre hospedagem nas ilhas públicas, transporte nas ilhas públicas, alimentação nas ilhas públicas, passeio nas ilhas públicas, você... day use também, pra quem quiser fazer um bate e volta no resort só pra conhecer uma ilha privada e uma piscina diferente.
Mas além disso, você ainda ganha um bônus, que é várias indicações de resorts que você consegue chegar ali a partir de malha de speedboat e que você vai ficar ali no teu bangalô sobre as águas ou na sua beach villa. Tudo isso de forma mais econômica. E se você quer adquirir o nosso guia completaço de como viajar barato nas Maldivas, é só clicar aqui no link que tá na descrição do vídeo. Eu vou garantir pra vocês de com certeza é o guia assim mais completo, a informação mais completa de como viajar para as Maldivas que vocês vão conseguir ter acesso na internet. A gente trabalhou muito nisso, temos muito orgulho do que a gente tá lançando agora. E eu espero que vocês gostem, comentem muito aí. E se ficou com dúvida, manda mensagem aí nos comentários que a gente vai responder todo mundo.